Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Brian, sou estudante de História e no vídeo de hoje eu vim ler e comentar a minha redação do Enem. Eu tirei 920 na redação, vou estar lendo e comentando. Além disso, vou dar várias dicas de como fazer uma redação perfeita. Então fica nesse vídeo até o final que vocês vão gostar. Eu estou refazendo um vídeo que eu já postei no canal, lendo e comentando minha redação, mas o outro vídeo eu tava muito gripado, minha voz tava horrível. Não gostei daquele vídeo, então eu tô refazendo ele aqui. E vou estar deixando a redação no comentário fixado, no primeiro comentário fixado. E o tema da minha redação foi os estigmas associados a doenças mentais na sociedade brasileira. Eu fiz o Enem 2020. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Na filosofia helenística, existiram várias correntes de pensamento que buscavam obter a ataraxia, que significa paz de espírito ou ausência de inquietude. No Brasil, entretanto, o número de casos de doenças mentais é alarmante em virtude do estigma associado a esse fenômeno. Nesse sentido, a fim de apresentar uma medida efetiva contra esse nocivo impasse, convém analisarmos suas principais causas e consequências. Então, o que tem que ter numa introdução para você conseguir pontuar o máximo na sua redação? Tem que ter uma contextualização do tema, daí você já pode começar com o repertório sociocultural. O que é um repertório sociocultural? São várias áreas da vida, então pode ser uma área da filosofia, no caso que eu usei aqui, na filosofia helenística. Pode ser uma série, um livro, um documentário, então pode ser qualquer área, qualquer conhecimento que tenha relação com o tema. Daí eu já problematizei, eu já expliquei que no Brasil, entretanto, o número de casos de doenças mentais é alarmante em virtude do estigma associado a esse fenômeno. Então, na introdução, você tem que ter ou uma alusão histórica ou uma alusão filosófica. Depois você contextualiza o tema e você já apresenta a sua tese, né? Você já apresenta o que vai ter na redação, que é o seu projeto de texto. O meu projeto de texto é, nesse sentido, a fim de apresentar uma medida efetiva contra esse nocivo impasse, convém analisarmos suas principais causas e consequências. Esse é o meu projeto de texto, ou seja, o corretor, a pessoa que corrige a redação, quando estiver corrigindo, ela vai procurar as causas e as consequências do que eu abordei na minha introdução. Então, eu gosto de fazer um parágrafo para a causa e um parágrafo para a consequência. Além disso, na introdução você tem que apresentar o seu tema, ou seja, dar um spoiler mesmo. Eu gosto de usar a introdução como um spoiler. Agora vamos para o desenvolvimento 1. E se você está gostando do vídeo, já deixa o like embaixo que me ajuda muito e é de graça. Se inscreve no canal no botãozinho vermelho, ative todas as notificações, que daí pronto você não perde nenhuma novidade. E compartilhe esse vídeo com seus amigos aí também. Diante de tal cenário, observa-se que muitos brasileiros sofrem de depressão e ansiedade. De acordo com a OMS, cerca de 11,5 milhões de brasileiros têm tais doenças, o que representa uma afronta à Constituição Federal de 1988, que prevê a todo cidadão o direito ao bem-estar social e à saúde. Além disso, muitos indivíduos preferem encarar transtornos mentais como fraqueza e falta de Deus, o que piora a saúde dessas pessoas. É, portanto, inadmissível esse tipo de fala para os que estão passando por momentos difíceis. No meu desenvolvimento 1, eu coloquei as causas. O que causa a gente ter ainda na nossa sociedade esse estigma ou esse preconceito, esse rolê todo ainda que tem para com as pessoas que têm doenças mentais. Eu expliquei, né? Eu comecei usando um dado do texto motivador. Então, é muito importante. Eu vou falar um adendo importante aqui. Na hora de escrever sua redação, sempre vai ter textos motivadores, aqueles textos que têm dados, enfim. Você pode usar os dados daquele texto. Você não pode utilizar muitos dados ou colocar daquele jeito que tá lá mesmo, entendeu? Então, tenta trocar os números, ou tipo, se tá em milhão, coloca em mil, porque isso aí ajuda ao corretor não encarar a sua redação como plágio.
ou você... Não é plágio o nome, não. Quando você está usando muito do texto motivador, você pode perder ponto ou você pode zerar a sua redação. Então é importante ficar atento a isso aí. E aí eu já coloco mais um repertório sociocultural. Nossa redação tem que ter 3 repertórios socioculturais. Daí eu utilizei a Constituição Federal de 1988, que é a nossa Constituição vigente, que prevê a todo cidadão o direito ao bem-estar social e à saúde. E ainda eu expliquei um pouco mais o que que gera, né, esse estigma com relação às pessoas que têm problema aí mental, enfim, de saúde mental. E também eu gosto sempre de fechar os parágrafos, principalmente o desenvolvimento um e o 2, com marca de autoria. O que que é a marca de autoria? É você se posicionar, porque a redação no Enem, ela não é expositiva, ela é argumentativa. Então você tem que ter argumentos para defender um ponto de vista, um determinado ponto de vista. Então eu terminei com: é, portanto, inadmissível esse tipo de fala para com os que estão passando por momentos difíceis. Então palavras como inadmissível, prejudicial, inaceitável, são palavras que é importante você usar na sua redação, ou essas, ou outros tipos de adjetivo também, outro tipo de palavra, para poder explicar, não explicar, mas para poder você se posicionar ali no seu texto. Vamos para o desenvolvimento 2. Ademais, ademais é um conectivo. O que que são conectivos? Eu já vou começar a falar aqui dos conectivos. Então, o que são conectivos? Conectivos vão ser as palavrinhas que vão ligar, exemplo, e, mas, porém, todavia, ademais, portanto. Existem vários tipos de conectivos, de adição, de oposição, e é importante você saber utilizar esses conectivos na hora certa. Vou estar deixando aqui debaixo um link de uma lista de conectivos. Imprima essa lista, cola em algum lugar e fica lendo, que isso vai te ajudar muito na hora de construir o seu texto. Também já fiz vídeo aqui sobre como construir uma redação nota 1000 com várias dicas. Vou estar deixando esse vídeo no link da descrição também para vocês irem assistir. Lá eu falo muito sobre conectivo também. Então é importante utilizar esses conectivos, e para começar parágrafos você tem que ter no mínimo 2 conectivos na sua redação para poder pontuar em uma das competências. Então vamos lá. Ademais, nota-se que existem diversas consequências relacionadas a esse problema, como infelizmente o agravamento do quadro da saúde desses indivíduos, pelo motivo de continuarem suportando esses desafios sozinhos, ao invés de procurar ajuda com um profissional qualificado. Essa medida é importante, pois quando o paciente procura atendimento no começo dos sintomas, é mais fácil reverter a situação. É, pois, inaceitável que muitas pessoas optem por não buscar ajuda em razão do preconceito existente em nosso tecido social. Uma outra coisa que não é legal você fazer no seu texto é repetir palavras. Ou seja, é lógico que você vai repetir palavras uma hora ou outra, mas indivíduos. Aí você, toda hora, quando você está querendo falar de pessoa, você usa indivíduos. Então tenta usar indivíduos em uma vez, em uma hora, pessoas em outra, sociedade em outra, porque daí você não repete as palavras. Então, nesse parágrafo, como prometido, eu segui aquela linha do projeto de texto. Então, o que é importante também na sua redação é você seguir aquele projeto de texto que você colocou na introdução. Se lembra? Se você colocou que ia analisar causas e consequência, você tem que colocar no seu desenvolvimento 2 as consequências do problema ou da problemática. Como vocês podem ver, eu coloquei das consequências, o agravamento do quadro da saúde dessas pessoas, porque elas continuam suportando esses problemas sem procurar um profissional qualificado. E vamos frisar a marca de autoria no final. É, pois, inaceitável que muitas pessoas optem por não buscar ajuda em razão do preconceito existente em nosso tecido social. Então, sempre fecha os seus parágrafos com marca de autoria, porque se o corretor ele não estiver vendo seu posicionamento para com o problema, né, para com o tema, ele pode tirar ponto seu. Então, sempre se posicione principalmente aí
na redação, porque você tem que explicar, você tem que colocar o que que você acha desse tema que eles te deram aí para você escrever. Então, no desenvolvimento, você tem que ter explicação, comprovar com repertório sociocultural, como vocês viram no desenvolvimento um, eu utilizei dois repertórios, tanto o dado que já estava no texto motivador, quanto a Constituição Federal. E também explicar as consequências desse problema, o que que gera na sociedade. Agora vamos falar da conclusão. Eu já fiz um vídeo separado falando como construir uma redação, não, gente, uma conclusão nota 1000. Vou estar deixando o vídeo também no link da descrição, vocês podem assistir assim que acabar esse daqui. Mas vamos recapitular. Na sua conclusão, você tem que ter 5 elementos para pontuar 200 pontos. Tem que ter ação, agente, meio ou modo, efeito, AMED. Ação, agente, meio ou modo, detalhamento e o efeito. Com esses 5 elementos, você pontua 200 pontos. Vamos lá, vou ler a minha conclusão. Eu pontuei 200 pontos, vou estar explicando o que é o agente, o que é a ação, o que é o meio modo. Desse modo, o governo federal deve criar campanhas sobre o cuidado da saúde mental, por meio de parcerias público-privadas com escola e mídia, para que haja melhora desse fenômeno. Espera-se com isso que todos os cidadãos brasileiros tenham em mente que cuidar de si é importante e que a corrente de pensamento desenvolvida na Grécia Antiga, a ataraxia, perpetue em nossa realidade social. Então, como eu falei, tem que ter a ação e tem que ter o agente. Quem que é o agente? O governo federal. A ação deve criar campanhas sobre o cuidado de saúde mental, e daí eu já puxo um meio ou modo por meio de parcerias público-privadas e já vou lá com um detalhamento com escolas e mídia para que haja a melhora desse fenômeno. E daí eu já fecho com o efeito ou a finalidade. Depois disso, o que que eu espero com isso? O que que se fizer isso, o que que vai acontecer com a nossa sociedade? Daí nós já temos uma finalidade. Espera-se com isso que todos os cidadãos brasileiros tenham em mente que cuidar de si é importante e que a corrente de pensamento desenvolvida na Grécia Antiga, a ataraxia, perpetue nossa realidade social. Ou seja, eu peguei o repertório que eu já tinha usado e mostrei que ele é pertinente. Quando você consegue usar o repertório, utilizar ele mais de uma vez no seu texto, você mostra para o corretor que o seu repertório é pertinente, que você não simplesmente pegou o repertório aleatoriamente na sua cabeça e já colocou na redação. Não, você explicou para ele que você conseguiu desenvolver ele, e isso os corretores gostam demais. Então é importante você pegar um repertório que ele é pertinente, que dá para você utilizar ele no final da sua redação. Eu já li várias redações nota 1000 e a maioria faz isso. A maioria tem o seu repertório no começo do texto ou no desenvolvimento e consegue retomar o repertório mostrando assim que ele é pertinente. Então, na conclusão, você tem que resolver ou não é só resolver, porque tem problema do Brasil que não dá para resolver. Então, ou é resolver ou é amenizá-lo. Você pode colocar medidas preventivas, como órgãos, leis. É importante agora também isso daqui, por favor, gente. Respeite os direitos humanos, sabe? Os direitos humanos é importante você respeitar ele aí, principalmente na sua redação. Então, na conclusão, você não pode falar que tem que matar alguém, mesmo, sabe, se for unanimidade, se todo mundo quiser que a pessoa morra, não pode falar que tem que matar uma pessoa. Não pode falar que ela tem que, sabe, você não pode tirar o direito básico dela, que é previsto na Constituição de 88, de 1988. Entenderam? Então, porque às vezes seu texto ficou perfeito, sua introdução, desenvolvimento, mas chega na conclusão, você fere os direitos humanos e o seu texto é anulado. O outro adendo é o uso dos conectivos, eu já expliquei para vocês.
E também a questão de não repetir palavras. Eu também já falei que isso é importante, você não repetir as palavras. Eu tirei essas informações do resuminho que eu já fiz e ele tá lá no meu Instagram de resumos. O Instagram de resumos é esse aqui, caso vocês queiram seguir. Eu estava postando, estou postando ainda vários resumos lá de história, de redação, então tem sempre conteúdo bacana escrito, né? De onde que eu tiro essas informações que eu falo aqui pra vocês, eu posto lá também, é gratuito, então vão lá seguir que vocês vão gostar. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais alguma dúvida sobre redação, deixe nos comentários que eu vou responder todos. Como eu falei, já tem outros vídeos no canal sobre redação, então tá tudo na descrição para vocês irem assistir. Deixe seu like se gostou, se inscreve no canal, no botãozinho vermelho, ative todas as notificações, que daí você não perde nenhuma novidade do canal. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, por favor. Obrigado mais uma vez pela atenção, pela paciência, um forte abraço e até a próxima!